Começando mais um Rotina de uma Estudante por aqui. Agora são 10 para as 8. Hoje é quarta-feira e vocês não estão vendo nada. Agora sim. Eu acabei de sair do banho, vou fazer meu skincare aqui enquanto eu falo com vocês. Tô começando um Rotina de uma Estudante bem mais tarde do que de costume, né? Normalmente eu gravo o dia inteiro ou mais de um dia. Porém, resolvi começar agora mesmo o vídeo e é sobre isso. Hoje eu vou ter aula online da faculdade, o que é maravilhoso porque tá chovendo muito, então vai ser muito bom ter aula em casa. Acabei de passar aqui o sérum de vitamina C da Creamy, olha só. Gente, eu não vivo sem esse sérum, eu uso ele de manhã e à noite. E tem cupom de desconto pra vocês na Creamy, viu? Vou deixar aqui na tela. E eu também usei o sabonete facial da Creamy agora no banho, esqueci de gravar pra vocês. E agora eu vou passar o meu hidratante. E agora à noite eu teria aula de Constitucional e Civil, só que eu vou ter aula só de Civil. E o professor de Constitucional, no lugar da aula online, ele passou algumas atividades, então eu tenho que fazer essas atividades para enviar ainda hoje. E é isso, a única coisa que muda para os outros dias é que hoje eu não vou para a faculdade, porque de resto a minha rotina continua a mesma, todos os horários os mesmos. Então vai dar na mesma do que se fosse presencial. Então resolvi gravar a rotina mesmo assim. Eu coloquei uma caixinha lá no Instagram, nos stories, perguntando pra vocês que vídeo vocês gostariam de ver aqui no canal. E pediram bastante vlogs, então aqui está. E fazia bastante tempo que eu não gravava vídeo assim, né, falando com vocês. Gente, olha só o que eu comprei. Sim, eu entrei na modinha, mas é que eu achei tão lindo. Ele fica um brilho sutil bem bonitinho. Vou passar agora um olhinho aqui no meu cabelo. Eu tô doida pra comprar aquele óleo da 3CM, que tem bastante gente falando bem. Só que o meu ainda tem aqui, então quando ele acabar eu vou comprar pra testar. E, gente, eu cortei meu cabelo e fiz progressivo. Acho que eu não tinha falado nada sobre isso aqui no canal, né? Eu só gravei story vlog e aí no story vlog eu não converso muito com vocês. Mas eu tô no processo de tirar toda a tinta vermelha do meu cabelo, né? Que eu tinha pintado meu cabelo de ruivo no início de 2022. E aí eu odiei, ressecou horrores o meu cabelo. Não importava os produtos que eu usasse, não tinha jeito dele ficar razoável. Então eu comecei a tonalizar. Só que não dura nada a tonalização, né? Aí agora eu tô cortando ele até sair toda a tinta ruiva. Aqui, agora ele tá molhado, não vai dar pra ver. Talvez um pouco no reflexo da luz. Ele ainda tem um pouquinho aqui nas pontas, mas já tirei a maior parte do que tinha de tinta. E fiz progressiva, que eu faço uma vez por ano, porque eu gosto do meu cabelo mais alinhadinho assim, ele é meio volumoso. É isso, acho que essas eram as atualizações que eu tinha que falar com vocês.
Eu acredito que era lá por 6 horas, quando eu fui ali pro escritório e a minha aula só ia começar às 7. Então, até a aula começar, eu comecei aquele meu trabalho de constitucional, né? Que eram algumas questões que tinha que mandar pro professor para contar como presença na aula, que no caso ele resolveu não dar aula e passou essas atividades. Então, eu comecei ali dando uma olhada nos artigos da Constituição que são sobre aquelas questões, dei uma pesquisada na internet e fui fazendo as questões que ele mandou. Mas não deu tempo de terminar porque eu resolvi fazer janta, então antes da aula começar, eu fui lá correndo na cozinha e fiz uma janta bem improvisada ali com o que tinha mais ou menos pronto. E depois eu já fui para aula. Para fazer essas questões, eu peguei ali a Constituição, eu fui acompanhando os artigos, peguei meu caderno de sala para dar uma olhada nas minhas anotações e assim eu fui indo. E nessa aula de civil ia ter conteúdo novo e eu não tinha imprimido o material ainda. E como já tinha começado a aula ali e eu me dei conta que era conteúdo novo, eu tive que fazer as anotações direto no meu caderno, mas eu não gosto muito de fazer as anotações direto no caderno quando é civil, porque o professor já manda o material e eu gosto de fazer anotações direto no material porque fica muito mais fácil quando eu vou estudar, sabe? Tá tudo num lugar só. E aí tem muita coisa que eu não preciso copiar, tipo, tal coisa significa isso. Não, no material eu vou lá, grifo, coloco uma flechinha e escrevo o significado do lado, sabe? Então eu acho muito mais prático, mas como eu esqueci que era conteúdo novo, acabei não imprimindo o material, eu fui anotando no meu caderno mesmo direto, acompanhando ali os slides, e foi isso. Esse trabalho e essas questões que eu estava fazendo para constitucional eram digitadas, então eu fiz tudo ali pelo computador e foi bem rapidinho, mas como eu resolvi ir fazer janta, eu acabei parando na metade e eu terminei depois que acabou a aula de civil. E eu acabei não gravando a hora que eu tava cozinhando porque eu tava correndo muito pra não me atrasar pra aula. E aí eu já tava entrando na aula, ó. Ela já tinha começado quando eu terminei de fazer a janta. E aí a gente jantou depois que eu saí da aula. Então eu comecei ali separando os meus materiais, coloquei o título ali no meu caderno. Como eu sei que vocês vão me perguntar, a caneta que eu usei pra fazer esse título é a Brush da Pentel. E ela é maravilhosa, gente. Ela é aquela menorzinha, ela é bem conhecida e é muito, muito boa. E eu tenho várias cores dela, mas eu acabo sempre usando a preta porque eu acho que fica tão clean na anotação, acho que fica mais bonitinho. E aquele estojo que vocês viram que eu tava pegando os materiais é o estojo que eu levo pra faculdade. E o estojo que eu levo pra faculdade, eu levo assim, o mínimo do mínimo, sabe? Então, é só essa brush pen que eu uso pra fazer todos os meus títulos, e isso meio que deixa todas as minhas anotações padronizadas, porque eu sempre uso meio que a mesma coisa, sabe? Mas eu uso color code, e nesse caso o color code para civil é roxo, então eu usei caneta roxa e caneta preta para fazer essas anotações. Eu sou o tipo de pessoa que não consegue simplesmente assistir a aula ou simplesmente ler o material, eu preciso estar anotando, porque senão eu esqueço tudo, eu não consigo prestar atenção, a minha mente começa a viajar. Então, essa é a melhor forma que eu encontrei para estudar. Então, eu tô sempre fazendo anotações nas aulas, e isso é uma coisa muito boa, porque às vezes mesmo que o professor passe algum material para estudar para a prova, na aula ele sempre vai dar mais algum exemplo, ele sempre vai dizer, ó, isso aqui é questão de prova, isso aqui cai na prova, ou alguma coisa desse tipo, sabe? Então, esteja sempre atento, faça anotações nas aulas, porque isso vai te ajudar muito no dia da prova. E uma coisa que me ajudou muito na faculdade, que tem me ajudado agora nesse semestre, porque foi recém agora que eu comecei a sentir necessidade de fazer isso, foi fazer as anotações pelo computador na sala de aula. Porque, querendo ou não, é muito mais rápido. Eu não acho legal fazer resumos digitados, eu acho que a gente não consegue absorver o conteúdo da mesma forma como se a gente estivesse escrevendo, mas na sala de aula, que é muito corrido, o professor fala muito rápido, às vezes tem professor que não manda material. Eu acho muito mais eficiente fazer anotações pelo computador e eu tô gostando muito de fazer isso. Não é para todas as aulas que eu levo, por exemplo, se civil o professor manda material, então eu imprimo o material, eu vou fazendo as anotações nele, mas ultimamente eu tenho escrito muito pouco no meu caderno, a maior parte das minhas anotações de aula tem sido pelo computador, porque eu percebi que é muito mais eficiente, sabe? É muito mais prático, eu consigo acompanhar melhor a aula, eu consigo anotar mais coisas, nem que depois eu chegue em casa e passe pro meu caderno, sabe? Para eu conseguir estudar mesmo.
Então, isso é uma coisa que tem me ajudado muito e fica aqui a dica pra vocês, porque eu simplesmente tinha uma negação em digitar pelo computador. Eu achava péssimo, mas eu comecei a sentir essa necessidade porque eu não estava conseguindo acompanhar algumas aulas escrevendo à mão, sabe? Então, eu resolvi fazer esse teste de fazer as anotações pelo computador e eu tô gostando muito. Tem me ajudado muito a conseguir acompanhar a aula, eu consigo fazer as anotações mais rápido. Então, isso tem sido bem legal pra mim. Inclusive, eu acho que eu até comentei em algum study vlog que eu tava fazendo isso, mas eu acho que eu não tinha explicado mais aprofundadamente o motivo e tal. E foi por isso, porque eu tava achando que eu não tava conseguindo acompanhar as aulas nas anotações e fazendo as anotações digitadas é muito mais rápido, né? A gente consegue anotar muito mais coisa e acompanhar a aula melhor. Acabou a aula de civil e aí eu fui lá jantar. Agora são 9h02 e agora eu vou terminar o meu trabalho de constitucional, que eu fiz só até um pedaço. E aí depois eu fui correndo fazer a janta antes da aula começar. Aí agora eu vou terminar ele, que eu tenho que entregar até às 11 horas. E é isso. E peguei aqui uma barrinha de sobremesa.